Somos gratos a Deus por mais um tema acerca da obra do Espírito Santo e os últimos dias. Queremos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, onde nós vamos ver a terceira mensagem angélica. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui nós podemos ver a terceira mensagem angélica. Quando se fala da terceira mensagem angélica, estão inseridas a primeira e a segunda. A primeira mensagem: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A segunda mensagem: caiu a grande Babilônia. E quando nós encontramos as três mensagens, e nesse aspecto, a terceira mensagem angélica, nós podemos dizer que nós estamos no tempo em que a terceira mensagem angélica, Deus quer que ela seja entronizada em nosso coração e que nós possamos compartilhar ao mundo aquilo que Deus quer produzir e reproduzir em nossa vida. Quando nós olhamos no ministério da nossa irmã White, as pessoas perguntando para ela se a justificação pela fé era a mensagem do terceiro anjo, ela vai responder: verdadeiramente é a mensagem do terceiro anjo. Quando nós olhamos o dom da justiça de Cristo, e aqui nós olhamos a terceira mensagem angélica, vem a seguinte interrogação: o que é justiça? Gostaria de compartilhar um texto que nós encontramos no livro O Maior Discurso de Cristo, que vai nos ajudar na definição do que é justiça. Vejamos: justiça é santidade, semelhança com Deus, e Deus é amor. 1 João 4,16. É conformidade com a lei de Deus, pois todos os teus mandamentos são justiça. Salmo 119 e o verso 172. E o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, o verso 10. A justiça é amor, e o amor é a luz e a vida de Deus. A justiça de Deus acha-se concretizada em Cristo. Recebemos a justiça recebendo a Ele. Veja o que nós acabamos de ler. Justiça é santidade. Justiça é semelhança com Deus. Justiça é obediência a Deus. Justiça é amor, porque os mandamentos de Deus, eles são mandamentos de justiça. Justiça, portanto, ela se acha obedecida aos mandamentos de Deus. E quando nós obedecemos o mandamento de Deus, nós estamos manifestando a justiça em nosso coração. Justiça é ainda o amor, e o amor é a vida e a luz que há em Deus. Mas a maior definição de justiça que nós podemos encontrar aqui no contexto o qual acabamos de ler: justiça é muito mais do que uma sentença onde nós somos absolvidos do pecado. É muito mais do que um ato onde Deus cancela os nossos pecados e nos aceita. Justiça é um ser, justiça é uma pessoa, justiça é Cristo. A justiça, quando ela é de Deus, ela se acha concretizada em Cristo.
Cristo é a personificação da justiça. E quando Cristo é a personificação da justiça, Deus quer que nós, recebendo a Cristo, nós estejamos recebendo justiça. Que pensamento maravilhoso acerca de justiça. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é a nossa justiça. Se por um lado Cristo é a nossa justiça, por outro lado nós encontramos em Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, um verso bem conhecido de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus batendo a porta do coração dos membros de Laodiceia. Se Jesus bate a porta do coração dos membros de Laodiceia, é evidência de que a justiça, ela ainda não entrou no coração. Se a justiça acha personificada em Cristo, só vamos ter justiça interior no momento em que Cristo, Ele entrar no íntimo da nossa alma, no recesso do nosso coração, no santuário do coração. E assim, a justiça de Deus vai se manifestar internamente. Vejam bem, se Cristo está batendo a porta, se a justiça exterior é a evidência também de que o amor de Deus, ele não está na alma. É a evidência de que a luz de Deus não está dentro da alma. A evidência ainda de que a semelhança com Deus não aconteceu. E a santidade de Deus, ela ainda não aconteceu em nosso ser. Portanto, para que nós tenhamos justiça, nós precisamos aceitar a Cristo e de Cristo, Ele vai entrar em nosso coração e Ele vai produzir a justiça necessária que Deus quer que nós tenhamos. Vejamos o seguinte, outro ponto que nós queremos analisar. Quando nós recordamos a nossa história e vamos voltar o nosso pensamento em 1888, a grande reunião de Minneapolis, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde o tema da justiça de Cristo alcançou uma ascensão até então nunca vista na história da Igreja de Deus. O grande assunto de 1888 foi sobre acerca da justiça de Cristo. Deus vai levantar dois homens e eles vão trazer o assunto de que nós precisamos da justiça de Cristo, que ela precisa ser incorporada em nossa vida, e quando o assunto, então, acontece na grande discussão de Minneapolis, muitos corações vão alegar que não havia uma necessidade e houve a rejeição por parte de alguns. Por outro lado, é importante nós vermos aqui a posição, além daqueles dois pastores que estavam apresentando a mensagem, a posição da serva do Senhor. Como a irmã White, como ela como mensageira do Senhor, ela vai se posicionar diante de um debate caloroso em torno da justiça de Cristo. Ela vai dizer que a mensagem veio de Deus, que Deus estava trazendo aqueles dois homens e uma mensagem que tinha a aprovação do céu. Portanto, a partir de 1888, é importante nós analisarmos como a serva do Senhor, ela vai se posicionar diante do tema da justificação pela fé. A partir desse momento, nós vamos ter uma herança de alguns livros que vão retratar a preciosidade e a beleza do caráter de Cristo.
podemos mencionar Caminho para Cristo, Desejar todas as nações, Parábola de Jesus e o maior discurso de Cristo. Na sua postura ministerial, ela vai agora direcionar aos pastores, concílios ministeriais, sermões. E ela vai dizer o seguinte: os temas que ela vai direcionar agora é a crucifixão de Cristo, o sepultamento de Cristo e o Cristo ressurreto. Ela vai dizer: são estes os nossos temas, que nós devemos exaltar a beleza do caráter de Cristo, o poder que há em Cristo Jesus. E junto com esses temas, ela começa agora a introduzir de uma forma maravilhosa a necessidade de um revivamento, a busca pelo poder do Espírito Santo, a necessidade que nós temos de orar pelo derramamento do Espírito Santo. Então, para a serva do Senhor, ela vem relacionando o Espírito Santo com a justiça de Cristo. Mas por quê? Há uma relação entre o Espírito Santo e o tema da justificação pela fé. Vejamos o seguinte: no livro de João, no capítulo 16, nós encontramos lá que o Espírito Santo, ele é o convencedor de justiça. Se por um lado nós estamos dizendo, rico estamos e de nada temos falta, por outro lado Jesus vai dizer, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Precisamos sentir a dor das nossas feridas. Precisamos sentir o verdadeiro estado da nossa alma, para que nós possamos recorrer a um médico. O Espírito Santo, ele vem fazer a obra de convencimento, a obra de mostrar em nosso ser como o nosso coração é pecaminoso. Vejam bem, ele está dizendo na palavra que ele é o convencedor de justiça. Se ele é o convencedor de justiça, o que vai acontecer? Ele vai mostrar a pecaminosidade do coração, e mostrando a pecaminosidade do coração, ele vai nos levar ao ministério redentor de Cristo, à eficácia do sangue purificador de Cristo, ao poder que há na justiça de Cristo. E nós conseguimos ver isso de uma forma bem típica quando nós olhamos a vida de Isaías. Isaías, um profeta de Deus, chamado cedo para o ministério. Isaías, ele relutava entre o chamado de Deus e a situação moral e espiritual do povo de Deus. Havia um desânimo no coração do profeta, mas como porta-voz de Deus, ele vai direcionar palavras de advertências, descrevendo a pecaminosidade do coração do povo de Israel, e assim nós vamos observando a sua obra, ele lançando diante de si e diante do povo como estava a nação de Deus diante da soberania e do propósito de Deus. Até que no capítulo 6, ele vai ter uma visão até onde o mortal pode suportar, até onde Deus viu que era o essencial que ele tivesse uma visão da santidade de Deus,